Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, Sheila Flash falará conosco sobre equilíbrio. Thales Zeni explica o torcicolo. Andréia Reis traz a importância de ter um espaço próprio. Isadora Konag ajuda a solucionar o momento de escolha da carreira. E o TBT NAP traz a síndrome do patinho feio. Olá, eu sou Luiz Matheus Pacheco e você está assistindo o NAP TV. Por vezes, nos cobramos mais do que a gente deveria, ou então depositamos todas as nossas esperanças num único objetivo. Pior ainda é quando a gente não confia na gente mesmo. Nesses momentos, geralmente o que falta é um pouco de equilíbrio. É sobre isso que Sheila Flash vai falar com nós logo logo. Olá! Hoje a ideia é falarmos um pouquinho sobre equilíbrio, sobre o caminho do meio. Início de ano, muitos sonhos, muitas metas, muitos planos. E muitas vezes essas metas, esses planos, esses sonhos, eles vão ficando só no âmbito mental, só nos nossos pensamentos. Porque semana que vem eu começo uma nova atividade física, quero me exercitar todos os dias. Porque no mês que vem eu vou mudar drasticamente a minha alimentação. Quero começar a ler 2 livros por mês. Semana que vem eu começo. E assim fica para um curso, assim fica para comportamentos. E assim, quando a gente vê, vão passando semanas, meses e vai chegando novamente o final do ano. E a gente olha para trás e vê que muito daquilo que a gente gostaria de ter feito a gente não fez. E daí vem a pergunta, por que que a gente não faz, né? Se a gente tem muitas vezes tão claro o que a gente gostaria de fazer. Muitas vezes a gente só olha o nosso projeto, o nosso plano, a nossa meta, o nosso sonho de forma concluída. Só que para a gente chegar nesse momento a gente tem que dar o primeiro passo. E esse primeiro passo muitas vezes ele é grande, porque a gente estabelece que ele seja grande. 1 livro por mês, vou ler 2 livros por mês, sendo que muitas vezes a gente não lê nem 5 páginas num dia, 10 páginas num dia. Então seria interessante mudarmos a forma como a gente lida com os nossos planos, as nossas metas. Ou seja, buscar um equilíbrio, não um radicalismo. Do nada a gente muitas vezes quer fazer tudo. E esse espaço que tem nessa situação, nessas metas que a gente traça, tem uma distância muito grande. Então, ao invés de falar, semana que vem eu vou começar a me exercitar todos os dias, quem sabe a gente pode sair para dar uma caminhada de 15 minutos hoje. Ou se eu pretendo ler 2 livros por mês, vou começar com 5, 10 páginas hoje. Quero mudar a minha alimentação, ter mais qualidade de vida. O que eu posso fazer hoje para estar cada vez mais próxima àquilo que eu busco para mim? Isso serve para qualquer coisa na nossa vida. Não vamos colocar datas longe, né, de difícil alcance, mas ela pronta e perfeita. É uma construção. Tudo na vida é uma construção. Só que se a gente começa muitas vezes com radicalismo, a gente faz por um tempo muitas vezes, só que a gente não dá conta porque está muito longe da nossa rotina. Então, se a gente busca um equilíbrio, o caminho do meio, nem 8 nem 80, mas um pouquinho a cada dia, a gente vai instaurando novos hábitos, a gente vai se modificando ao longo do percurso e quando chegar no nosso prazo, né, no final do ano, a gente vai ter conseguido atingir aquilo que a gente busca, porque a gente foi fazendo um pouquinho a cada dia. Então, se a gente quer ver como vai ser o nosso amanhã, a gente tem que parar e pensar que escolhas eu estou fazendo hoje. O que hoje eu faço de diferente na minha vida para eu ter um resultado diferente amanhã no decorrer do ano?
Então, essa reflexão é para que a gente, na intenção de ter um ano diferente, a gente se modifique e tenha atitudes diferentes, que a gente se proponha a fazer coisas diferentes do que a gente tem feito. E assim a gente vai ver que vai conseguir alcançar todos os nossos sonhos, as nossas metas, com muito mais tranquilidade, com muito mais equilíbrio e conseguir introjetar todos esses novos hábitos no nosso dia a dia com muito mais facilidade. Que situação ruim quando a gente acorda com aquela dorzinha no pescoço e a gente pensa, dormir mal. Aí fica o dia inteiro aquela incomodação, aquele maldito torcicolo. Que bom que a gente tem nosso quiropraxista, Thales Eni, que vai explicar um pouquinho pra gente como funciona esse problema. Confere aí. Você já acordou com o pescoço travado, sem conseguir virar para o lado? O famoso torcicolo? Então, eu sou o Thales Eni e hoje vamos falar um pouquinho sobre o que é o torcicolo e como a gente pode fazer para melhorar essa condição. Geralmente o torcicolo, que é um espasmo, uma contração involuntária do músculo que a gente chama esternocleidomastoideu, que é o músculo do pescoço, se dá de duas formas. Ou através de um impacto, quando a gente está andando de moto, cai, bate e esse músculo contrai como forma de defesa e o nosso pescoço trava. Ou também pode acontecer naquela situação em que nós estamos dormindo, acordamos e o pescoço duro, travado, não conseguimos mexer. Então, da mesma forma, o músculo acaba enrijecendo e o nosso pescoço perde a mobilidade, fica difícil para dirigir, fica difícil para até mesmo movimentos simples. É aquela coisa horrível que a gente perde a noção de conseguir fazer qualquer coisa, né? Então, o que se faz para melhorar um torcicolo? O que a gente pode fazer? Bom, na quiropraxia, o ajuste, o alinhamento das vértebras que estão travando, que estão limitando o movimento da cervical, acontece e dessa forma acontece um alívio imediato. Se a gente consegue movimentar essa articulação que está travada e liberar essa musculatura que está com uma contração muito grande, esse alívio é de forma muito mais rápida. Porém, se você tive um torcicolo, estou num lugar que eu não consigo buscar um quiropraxista, que não consigo buscar um profissional que vá me ajudar, algumas coisas que eu geralmente passo para um paciente fazer. Como acontece uma contração do músculo, bolsa de água quente tende a ajudar. Então o calor na região que está com dor, ou seja, se eu não consigo virar o meu pescoço para cá, porque esse músculo contraiu, o calor geralmente tende a aliviar. Quanto tempo? Compressas de 15 a 20 minutos. Alongamentos também tendem a aliviar, ou seja, puxar a cervical para o lado, deixar a água quente do chuveiro bater, cair bem no local onde o músculo está travando, ou seja, não estou conseguindo virar para cá por dor aqui, estica bem esse músculo, alonga e deixa a água quente relaxar. Então essa é mais uma tática que a gente acaba usando para aliviar o torcicolo. Quando procurar ajuda? Bom, o torcicolo normal ele pode durar até uma semana. Isso é o que um torcicolo pode durar. Passando de uma semana, isso não é um torcicolo. Isso já é uma outra patologia que tem que ser investigada. Pode ser uma protusão discal, pode ser uma hérnia de disco, pode ser alguma compressão nervosa, que aí sim, aí com certeza procura um profissional, um quiropraxista, que isso sem dúvida não é um torcicolo e exige um tratamento mais sério. Torcicolos, em média, duram 7 dias. A pessoa que está escutando o vídeo nunca teve um torcicolo pode pensar, 7 dias, uma dorzinha, só que a dor do torcicolo, quem já teve sabe que é insuportável. Então, com qualquer dor na cervical, primeiramente, busca um quiropraxista que ele vai conseguir te auxiliar na hora. Se tu não tiveres como buscar um profissional da área, essas dicas com certeza vão lhe ajudar. Sempre que a gente prepara o programa, a gente fica pensando em temas, né? O que a gente vai falar com você, o que a gente vai trazer para você refletir. E o meu convite de reflexão hoje é para a gente falar um pouquinho do quanto nós buscamos ou não um espaço para você se sentir bem. O que eu quero dizer com isso? Nossa vida é agitada e a gente acaba levando o nosso dia a dia de que forma? Automático.
né? Quantas pessoas já saíram de casa, dirigindo inclusive, né? Que é até um pouco perigoso, e quando fechou o olho, abriu, já estava no lugar e nem viu passar pelo espaço, de tão automático. Então a gente vive muito no automático no nosso dia a dia, né? Levanta, faz a mesma coisa e assim a gente vai na nossa rotina, sempre no automático. E será que já foi em algum momento pensado num lugarzinho que você gosta? Uma coisa que você gosta de fazer? A gente costuma escutar muitos pacientes dizer assim: nossa, eu fui lá numa cachoeira e nessa cachoeira como eu me senti bem. Eu fui para a praia em tal lugar, como eu me senti bem. Eu fui no sítio, ou fui na grama da casa do vizinho lá embaixo de uma árvore e me senti tão bem. Quando eu me deito na rede, na área da minha casa, então, o que é isso? Nós precisamos estar atentos quando a gente fala isso. Toda vez que a gente diz assim, nossa, como foi bom fazer tal coisa. Se eu disse isso, eu tenho que lembrar disso em muitos momentos da vida. O que eu quero dizer? Quando a gente está chateado, aborrecido com coisas do dia a dia, estresse do trabalho, conflito familiar, conjugal, seja o que for, ao invés da gente pensar assim, aonde eu vou me refazer? Aonde eu vou me sentir melhor? Não, a gente fica, como eu já falei outras vezes, fica no drama, né? E fica reclamando e não pensa como que eu posso me resgatar. Então, esse é o momento de eu pensar assim, é naquela cachoeira, é naquele sítio, é naquela grama, é naquela rede, ou até num próprio espaço que tu possa ter na tua casa, com a poltrona que tu gosta, ou o sofá que tu acha confortável, ou um cantinho no teu quarto que tu gosta de ficar, na área, e que esse lugar te traz paz. Sabemos que o que vai nos trazer paz não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Mas em muitos momentos, o espaço que a gente está vivendo, o ambiente que a gente cria, faz com que a gente se sinta melhor. Eu sempre trago como exemplo, por exemplo, bolsa de valores, né? Quem já viu aquela gritaria que tem dentro da bolsa de valores e todo mundo gritando, que eu não sei o que tanto que eles gritam e dizem, eu não entendo disso, né? Não é minha área, mas aquele lugar é um lugar estressor. É um lugar aonde que tu vai ter tranquilidade naquele lugar, né? Então, o fora pode trazer algum sentimento. Tu vai num templo budista, independente de qualquer religião, tu sente aquele ambiente mais calmo, mais tranquilo, e isso acaba ajudando a trazer dentro de ti uma paz interna. Então o lado de fora também colabora. Como nós não podemos estar toda hora num templo budista, ou numa cachoeira, num mar, num sítio, num lugar legal que possa te trazer paz, eu tenho que tentar construir dentro da minha casa, ou dentro do meu espaço do trabalho, um ambiente que me traga essa sensação. E aí isso aí vai de pessoa a pessoa. Pode ser uma simples plantinha perto que tu possa olhar, alguma figura, alguma imagem que te traz uma paz, uma musiquinha, uma fonte com alguma aguinha, um barulhinho de água, não sei. É você que vai ter que pensar nisso. Então, essa é a forma também que a gente pode se ajudar. Então pense no seguinte: toda vez que tu diz como foi bom fazer tal coisa, ou como foi bom ir naquele lugar, lembra disso quando tu não está bem. Isso pode te ajudar. Antes da gente sair para o nosso intervalo, fica aí mais uma psicodica. Nós já voltamos. Bom, pessoal, a psicodica de hoje é uma sugestão, uma indicação aí de leitura, o livro do Luiz Schettini Filho, As Dores da Adoção. É um livro muito legal, com uma leitura muito simples, muito dinâmica, e fala exatamente sobre essas questões que surgem no pré e no pós-adoção, né? E mais do que isso, né? Ele não fala especificamente da adoção, essa que a gente está pensando já de cara, né? Que a gente já preconceitua, né? Mas exatamente as adoções biológicas também. Os nossos filhos biológicos precisam ser adotados por nós pais, né? Para que de fato eles se desenvolvam como seres. Então é uma leitura realmente que vale a pena.
A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Agora a nossa conversa é com a galera que está indo para o famoso terceirão. Mas os pais não precisam sair daí não. A nossa conversa é com vocês também. A psicóloga Isadora Konag vai falar sobre escolhas profissionais. Olá, hoje o meu assunto é com você que acabou de entrar no ensino médio, ou com você que é pai, mãe ou algum parente de algum adolescente que acabou de entrar no terceiro ano. Provavelmente você deve estar pensando: poxa, no próximo ano eu não vou mais estar no colégio, eu já vou estar na faculdade e eu não tenho nem noção do que eu vou fazer, qual vestibular que eu vou prestar. Então, eu vou comentar aqui algumas coisas que você pode fazer sozinho mesmo, aí no seu computador, no seu telefone, no seu celular, e que você pode pesquisar para facilitar essa sua escolha e ter uma escolha mais assertiva. Bom, o primeiro passo é ver quais são as universidades que estão mais perto aqui da cidade onde você mora. Nós aqui de Novo Hamburgo, temos Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, Porto Alegre, enfim. Se essa sua instituição de ensino vai ser pública ou privada, ou se ela vai ser mais especializada naquele curso que você escolheu. Feito isso, você vai então analisar quais os cursos que você poderia cursar. Por exemplo, ali no site da faculdade, você pode ver qual é a metodologia de ensino daquela universidade, quais são as oportunidades que a faculdade pode te proporcionar, estágios, grupos de estudos, discussões, enfim, aí várias oportunidades que as faculdades podem proporcionar a todos os alunos. Depois disso, você pode aí pensar quais são as matérias que você mais gosta aí na sua escola. Isso não tem a ver com a nota mais alta que você tira no boletim, viu? É aquela matéria que você tem mais curiosidade, aquela que você quer saber cada vez mais. Por exemplo, será que eu gosto mais de matemática ou de história? De física ou de biologia? De geografia ou de filosofia? Enfim, você vai saber melhor do que eu, né? Depois disso, você pode aí também se perguntar: mas o que será que eu quero para minha vida? Aonde que eu quero chegar daqui a algum tempo? Essa pergunta é bem abrangente, né? Eu sei que é difícil se responder esta pergunta, mas aí mais algumas estratégias. Será que essa profissão que você escolheu pode te dar chances de morar fora do Brasil? O que você precisaria fazer para viver fora do Brasil com essa profissão? Outro ponto,
Será que essa profissão que eu escolhi, ela me dá chances de ser autônomo ou empregado? Empregado de uma empresa privada ou de uma empresa pública? Ou eu posso fazer concursos? Ou eu posso, então, criar raízes num lugar onde eu desejo morar, né? Ter a minha família, ter a minha casa? São várias perguntas que vão te auxiliar a chegar na principal questão, aonde eu quero chegar daqui a algum tempo. E a outra pergunta abrangente é: quanto que eu vou ganhar financeiramente com essa profissão que eu escolhi? Muito difícil de responder isso também, né? Mas eu sinceramente acredito que tudo que a gente faz com dedicação, batalhando, estudando, se dedicando, vai ter um retorno financeiro. Porque todo mundo conhece aí casos de sucesso, casos de não sucesso em todas as infinitas áreas da profissão, né? E isso também vale com você. Se você se dedicar, se você estudar, se você batalhar, com certeza o retorno financeiro vai vir. Mais um ponto que eu quero comentar com você é que lembre-se que durante a faculdade é importante que você possa experimentar. Assim você vai saber o que você gosta e o que você não gosta. Assim você vai então conseguir ter uma escolha mais assertiva. E por último, é claro, se você ficou com mais dúvidas sobre essa questão, se você acha que você não está dando conta sozinho de tomar essa decisão, ligue para nós aqui do NAP. Eu e todos os outros profissionais da área da psicologia que trabalham com orientação profissional podem te ajudar de uma maneira mais especializada, mais personalizada. Todos nós aqui vamos ter o maior prazer em te ajudar a escolher a sua vida, a te ajudar a escolher o que você vai escolher profissionalmente e qual vai ser a área de atuação, qual que vai ser o seu chão profissional. Agora é a hora do nosso TBT NAP. A psicóloga Jussara Ramos vai nos falar sobre a síndrome do patinho feio. Confere aí. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a síndrome do patinho feio. É uma história que a maioria de nós já conhece. Ela foi escrita por Hans Christian Andersen e publicada em 1843, se não me engano. E depois, mais tarde, essa mesma história foi adaptada para a Disney. É uma história que traduz muito da angústia infantil. Ela mostra a busca pela identidade e pelo pertencimento, algo que uma criança, ao todo seu desenvolvimento de primeira infância, busca muito. E desde o primeiro momento do nascimento, este acolhimento da mãe em reconhecer esse seu bebê e fazê-lo sujeito, muitas vezes se atrapalha um pouco, porque este bebê que nasce nem sempre é o bebê da fantasia da mãe, nem sempre é o bebê imaginário, né? Então, desde este primeiro momento, inicia esse processo da identidade desse bebê e da pertença dele na sua família. Essa adaptação, ela coloca a mãe num papel fundamental no início, e como já foi falado aqui em outras vezes, no sentido de reconhecimento, no sentido de fundar a iniciação desse bebê no mundo e desse bebê que vai pertencer a esta família. A história do patinho feio, ela conta a história de o ovo de um cisne que vai ser chocado por uma pata. E quando nascem esses patinhos, ele é um patinho diferente, né? Na realidade, ele é um cisne. E mostra o quanto ele não se sente identificado com aquela família que ali está, o quanto ele se sente muitas vezes culpado
por não ser parecido com os irmãos, não ser igual aos irmãozinhos, ser mais desengonçado, e começa a mostrar todo o processo de busca dele por saber aonde ele se encaixa. E muitas vezes isso acontece não só com filhos de adoção, mas também com os filhos biológicos. Então, essa busca pelo encontro de onde vai se adaptar essa criança, com quem ele se sente identificado, é uma busca muito dolorida às vezes. E a importância de ter um aporte para essa criança nessa sua busca de identificação é fundamental para que ele se estabeleça como sujeito. Procure os seus iguais, procure com quem mais. Às vezes eles vão fazer uma busca de identidade como fazem mesmo lá na adolescência, aonde lá eles se encontram identificados com o seu grupo, mas até então vem um percurso que muitas vezes eles se sentem inadequados dentro da própria família. E dos pais e dos familiares conseguirem suportar isso e ajudá-lo na busca para a sua conquista da sua identidade, aonde depois no filme, na história, ele se torna um lindo cisne, né? E que esse lindo cisne se torne dentro desta família. Então, hoje em dia se fala muito da síndrome do patinho feio em vários segmentos, não só nessa busca da identidade, mas depois, mais tarde também, ou mesmo na separação dos pais, quando essa criança vem a se sentir culpada, a causadora dessa separação, ele sendo visto por ele mesmo como um menino mau, que exigiu muito a presença da mãe ou do pai e acabou ocasionando a separação desses pais, isso numa história que a criança faz para ela própria, né? Que isso consiga ser bem percebido pela família ou pelo profissional que acompanha essa criança, para que ele não se sinta o patinho feio dessa história. E assim também até mesmo nos relacionamentos amorosos, quando vem aquelas fases do relacionamento, do desenvolvimento, às vezes assim, mas nada está dando certo no meu relacionamento, eu procuro uma pessoa, eu nunca estou adequada à pessoa. Então essa síndrome do patinho feio se estende também para esses momentos da vida, né? São vários os momentos que o ser humano, não só a criança em desenvolvimento, pode se sentir um patinho feio. A gente está terminando o nosso programa de hoje, mas você pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram ou no YouTube. Não esquece de acompanhar o nosso canal e acionar o sininho. A gente volta semana que vem com muito mais conteúdo para vocês. Krause Assistencial apresentou NAP TV.